O mito do andrógeno. No célebre diálogo platônico O Banquete, Aristófanes, um dos convidados, narra um mito fascinante sobre a origem dos seres humanos e a natureza do amor. Segundo esse mito, os primeiros homens não eram como os que conhecemos hoje, divididos em homens e mulheres. Em vez disso, eram seres perfeitos e autossuficientes, chamados de andrógenos. Vamos ao mito. Na verdade, Erisímaco, disse Aristófanes, é de outro modo que tenho a intenção de falar, diferente do teu e do de Pausânias. Com efeito, parece-me os homens absolutamente não terem percebido o poder do amor, que se percebessem, os maiores templos e altares lhe preparariam, e os maiores sacrifícios lhe fariam, não como agora, que nada disso há em sua honra, quanto mais que tudo deve haver. É ele, com efeito, o Deus mais amigo do homem, protetor e médico desses males, de cuja cura dependeria, sem dúvida, a maior felicidade para o gênero humano. Tentarei eu, portanto, iniciar-vos em seu poder, e vós ensinareis aos outros. Mas é preciso, primeiro, aprenderdes a natureza humana e as suas vicissitudes. Com efeito, nossa natureza, outrora, não era a mesma que a de agora, mas diferente. Em primeiro lugar, eram 3 os gêneros da humanidade, não 2 como agora, o masculino e o feminino, mas também havia um terceiro, comum a esses 2, do qual resta agora um nome. Desaparecida a coisa, andrógeno era então um gênero distinto, tanto na forma como no nome, comum aos 2, ao masculino e ao feminino, enquanto agora nada mais é que um nome posto em desonra. Depois, inteiriça era a forma de cada homem, com dorso redondo, os flancos em círculo, 4 mãos ele tinha, e as pernas o mesmo tanto de mãos, 2 rostos sobre o pescoço torneado, semelhante em tudo, mas a cabeça sobre os 2 rostos, postos um ao outro, era uma só, e 4 orelhas, 2 sexos, e tudo mais como desse exemplo se poderia supor. E quanto ao seu andar, era também ereto como agora, em qualquer das 2 direções que quisesse. Mas, quando se lançava em uma rápida corrida, como os que, cambalhotando e virando as pernas para cima, fazem uma roda. Do mesmo modo, apoiando-se nos seus 8 membros de então, rapidamente ele se locomovia em círculos. Eis porque eram 3 os gêneros, e tal a sua constituição, porque o masculino de início era descendente do Sol, o feminino da Terra, e o que tinha de ambos era da Lua, pois também a Lua tem de ambos. E era assim circulares, tanto eles próprios como a sua locomoção, por terem semelhantes genitores. Eram, por conseguinte, de uma força e de um vigor terrível, e sua grande presunção eles tinham, mas voltaram-se contra os deuses. E o que diz Homero, de Eufaiates e de Ótis, é que eles que se referem à tentativa de fazer uma escalada ao céu para investir contra os deuses. Zeus, então, e os demais deuses puseram-se a deliberar sobre o que se devia fazer com eles, e embaraçavam-se. Não podiam nem matá-los, e após fulminá-los, como aos gigantes, fazer desaparecer-lhe a raça, pois as honras e os templos que lhe vinham dos homens desapareceriam, nem permitir-lhes que continuassem na impiedade. Depois,
de laboriosa reflexão de Zeus. Acho que tenho um meio de fazer com que os homens possam existir, mas parem com a intemperança, tornando-se mais fracos. Agora, com efeito, continuou, eu os cortarei a cada um em dois, e ao mesmo tempo eles serão mais fracos e também mais úteis para nós, pelo fato de se terem tornado mais numerosos, e andarão eretos sobre duas pernas. Se ainda pensarem em arrogância e não quiserem acomodar-se de novo, disse ele, eu os cortarei em dois, e assim sobre uma só perna eles andarão saltitando. Logo que disse, pôs-se a cortar os homens em dois, como os que cortava as sovas para a conserva, ou como os que cortavam ovos com cabelo. A cada um lhe cortava e mandava Apolo voltar-lhe o rosto e a banda para o pescoço, ao lado do corte, a fim de que, contemplando a sua própria mutilação, fosse mais moderado o homem, e quando ao mais ele também mandava curar. Apolo torcia-lhes o rosto e repuxando a pele de todos os lados, para que agora se chama o ventre. Como as bolsas que se entrouxeram, ele fazia uma só abertura e ligava firmemente no meio do ventre, que se chama hoje umbigo. As outras pregas numerosas ele se pôs a polir e a articular os peitos com um instrumento semelhante ao dos sapateiros, quando estão polindo na forma de pregas os sapatos. Umas poucas ele deixou, que estão agora à volta do próprio ventre e do umbigo, para a lembrança da antiga condição. Por conseguinte, desde que a sua lembrança antiga. Agora, ele lembra da sua natureza, que se mutilou em duas, ansiava em pôr a sua própria metade e a ela unir-se, envolvendo-se com as mãos, enlaçando um ao outro, no ardor de se fundirem, morriam de fome e de inércia, em geral, por nada querer fazer longe um do outro. E sempre que morria uma das metades e a outra ficava, a que ficava procurava a outra, e como se enlaçava, querer se encontrar com a metade do todo, que era mulher, o que agora chamamos mulher, quer com a de um homem, e assim iam se destruindo. Tomado de compaixão, Zeus consegue outro expediente e lhes muda o sexo para a frente, pois então eles o tinham para fora e geravam, ao reproduzir-se, não um no outro, mas na terra, como as cigarras. Pondo assim o sexo na frente, ele fez com que, através dele, se processasse a geração um no outro, o macho na fêmea, pelo seguinte, para que no enlace se fosse um homem a encontrar uma mulher que ao mesmo tempo gerasse e fosse constituindo a raça, mas se fosse um homem com um homem, que pelo menos houvesse saciedade em seu convívio e pudesse repousar, voltar ao trabalho e ocupar-se do resto da vida. E então, que há tanto tempo que o amor de um pelo outro está implantado nos homens, restaurador da nossa antiga natureza, em sua tentativa de fazer um só de dois e de curar a natureza humana. Cada um de nós, portanto, é uma tesara completa de um homem, porque, cortado como um linguado,
de um só em dois, e procura então cada um de seus próprios complementos. Por conseguinte, todos os homens que são um corte do tipo comum, e a maioria se chama andrógeno, gostam de mulheres, e a maioria dos adultérios provém desse tipo, assim como também todas as mulheres que gostam de homens e são adúlteras. É desse tipo que provém. Todas as mulheres que são o corte de uma mulher não dirigem muito a sua atenção aos homens, mas antes estão voltadas para as mulheres e as amiguinhas que provêm desse tipo. E todos os que são cortes de um macho perseguem o macho, e então são crianças como cortículos do macho, gostam de homens e se comprazem ao deitar-se com homens, e a eles se enlaçam. E são esses os homens, meninos, adolescentes, os de natural mais corajosos. Dizem alguns, é verdade, que eles são despudorados, mas estão mentindo, pois não há por despudor que fazem isso, mas por audácia, coragem, masculinidade, porque acolhem o que lhes é semelhante. Uma prova disso é que, uma vez amadurecidos, são os únicos que chegam a ser homens para a política, os que são desse tipo. E quando se tornam homens, são os jovens que eles amam. E a casamentos e procriação, naturalmente, eles não dão atenção, embora, por lei, e a isso sejam forçados, mas se contentam em passar a vida um com o outro, solteiros. Assim é que, em geral, tal tipo torna-se amante e amigo do amante, porque está sempre acolhendo o que lhe é amparado. Quando, então, se encontra com aquele mesmo que é a sua própria metade, tanto o amante do jovem como qualquer outro estão extraordinariamente, são as emoções que sentem, de amizade, intimidade e amor, a ponto de não quererem, por assim dizer, separar-se um do outro nem por um pequeno momento. E os que continuam um com o outro pela vida afora são esses, os quais nem saberiam dizer o que querem que lhes venha da parte de um ao outro. A ninguém, com efeito, pareceria se tratar de união sexual, e que é, porventura, em vista disso, que um gosta da companhia do outro, assim como tanto interesse. Ao contrário, que uma coisa quer a alma de cada um é evidente, a qual coisa ela não pode dizer, mas adivinha o que quer e o que indica por enigmas. Se diante deles, deitados no mesmo leito, surgisse Hefesto e com seus instrumentos lhe perguntasse: que é que quereis, ó homem, ter um do outro? E se diante desse embaraço, de novo lhes perguntasse: porventura, é isso que desejais, ficardes no mesmo lugar, o mais possível um para o outro, de modo que nem de noite, nem de dia, vós separeis um do outro? Pois se é isso que desejais, quero fundir-vos e forjar-vos numa mesma pessoa, de modo que de dois vos torneis um. E, enquanto viverdes como uma só pessoa, possais viver ambos em comum, e depois que morrerdes, lá no Hades, em vez de vos deitar, ser um só, mortos os dois numa morte comum. Mas vede se isso é o vosso amor. E se vos contentais
se conseguirdes isso. Depois de ouvir essas palavras, sabemos que nem um só diria que não ou demonstraria querer outra coisa, mas simplesmente pensaria ter ouvido o que há muito estava desejando. Sim, unir-se e confundir-se com o amado e de dois ficarem um só. O motivo disso é que nossa antiga natureza era assim, e nós éramos um todo. É, portanto, ao desejo e procura de todo que se dá o nome de amor. Anteriormente, como estou dizendo, nós éramos um só. E agora é que, por causa da nossa injustiça, fomos separados pelo Deus. E como o foram os Árcades pelos Lancedônios, é de temer então se não formos moderados para com os deuses, que de novo sejamos fendidos em dois e perambulemos tais quais os nas estrelas estão entalhados de perfil, cerrados na linha do nariz, como os nossos ossos que se fendem. Pois bem, em vista dessa eventualidade, todos, homens, deve-se exortar à piedade para com os deuses, a fim de que evitemos uma e alcancemos a outra, na medida que o amor nos dirige e comanda. Que ninguém, em sua ação, se lhe oponha, e se opõe todo aquele que aos deuses se torna odioso, pois amigos do Deus e com ele se reconciliados, descobriremos e conseguiremos o nosso próprio amado, o que agora poucos fazem. E que não me suspeite, Erisímaco, fazendo comédia de meu discurso, que é a Pausânias e Agatão que estou me referindo. Talvez também estes se encontrem no número desses e são ambos de natureza máscula, mas eu, no entanto, estou dizendo a respeito de todos os homens e mulheres que é assim que nossa raça se tornaria feliz se plenamente realizássemos o amor e o seu próprio amado, cada um o encontrasse, tornando a sua primitiva natureza. E se isso é o melhor, é forçoso que, dos casos atuais, o que mais lhe avisaria é o melhor. E é esse o que conseguir um bem-amado de natureza conforme o seu gosto. E se disso fôssemos glorificar o Deus responsável merecidamente, glorificaríamos o amor, que agora nos é de máxima utilidade, levando-nos ao que nos é familiar e que para o futuro nos dá as maiores esperanças, se formos piedosos para com os deuses, de restabelecer-nos a nossa primitiva natureza e depois de nos curar, fazer-nos bem-aventurados e felizes. Eis, Erisímaco, disse ele, o meu discurso sobre o amor, diferente do teu. Conforme eu te pedi, não faças comédia dele, a fim de que possamos ouvir também os restantes, que diga cada um deles, ou, antes, cada um dos dois, pois restam Agatão e Sócrates.